Botafogo vai enfrentar o Bragantino no tapetinho do Newton Santos, 6h30 da noite. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o técnico David Ancelotti vai mandar a campo para o Botafogo conseguir vencer o Bragantino e engatar mais uma vitória no Brasileirão para se manter ali no G6, no pelotão de elite, sempre garantindo uma vaga na Libertadores da América, pelo menos. Então, vem comigo ver qual é a provável escalação do Glorioso. Essa é a provável escalação do Botafogo, que deve ter alguns desfalques e que pode ter algumas novidades no seu time titular para esse confronto. Bom, o Botafogo terá o John no gol, isso é uma certeza, por mais que o John viva um impasse novamente para sair do Botafogo. Tem times do futebol inglês sondando ele, o Forest novamente, o West Ham também querendo o John, mas ele vai ser titular dessa partida. De qualquer forma, o Botafogo tem o Neto no banco de reservas. Na lateral direita é sempre Vitinho ou Matheus Ponte, mas eu acho que ele vai iniciar o jogo com o Vitinho novamente. O Vitinho é um jogador que defensivamente entrega bons resultados, ofensivamente em alguns jogos ele vai bem, em outros jogos ele já deixa um pouco mais a desejar. Mas eu ainda acho o Vitinho mais equilibrado do que o Matheus Ponte. Agora, na dupla de zaga do Botafogo, o Caio Pantaleão já tinha retornado no jogo diante do Vasco, que foi assim, um jogo muito bom do Caio. Eu acho que se teve um jogador que teve uma atuação impecável contra o Vasco, foi o Caio Pantaleão, venceu seus duelos, se impôs, né, fisicamente. É um zagueiro que eu gosto bastante e eu acho que ele traz uma solidez defensiva junto com o Barbosa para essa zaga do Botafogo que nenhuma outra dupla ainda trouxe, até pelo fato de ele ser um zagueiro que joga pelo lado direito. O Botafogo também deve ter a novidade do Gabriel Bahia relacionado para essa partida, o zagueiro que chegou do Volta Redonda já deve ficar no banco de reservas e quem sabe fazer a sua estreia. Tomara que não, né? Tomara que o Caio jogue os 90 minutos, mas já vai ter essa opção também no banco. Na zaga pelo lado esquerdo, Alexander Barbosa se mantém como titular do time do Botafogo. David Ricardo sempre é uma opção também para entrar e jogar. Agora, para ser o lateral esquerdo do Botafogo, devemos ter a novidade. Isso porque o Alex Telles sentiu dores contra o Vasco. Já foi feito os exames médicos, não foram detectadas nenhuma lesão no Alex Telles, mas ele deve iniciar no banco de reservas e aí o Fernando Marçal ganha essa oportunidade de começar como titular. Então, o Marçal deve jogar esse jogo, pelo menos é o que tudo indica. Não descarta também o Alex Telles começar, mas a probabilidade é que entre o Marçal, que é um jogador experiente que tá jogando bem, cara. O Marçal, tanto de zagueiro como de lateral esquerdo, ele está entrando e não está comprometendo. Agora, a dupla de volantes do Botafogo, eu acredito que novamente deve ser Danilo e Marlon Freitas. Sempre tem bastante um rodízio, sempre pode entrar o Newton, pode entrar o Alan no lugar de algum desses jogadores, mas esses são os titulares da posição, o Danilo e o Marlon Freitas. Eu acho que esses caras têm que jogar junto para dar liga em algum momento, para eles conseguirem se entrosar, ter o timing certo de quem fica, de quem sai mais para o campo de ataque. Então é isso. Agora, o trio de meias do Botafogo deve ter novidades em relação ao jogo contra o Vasco novamente. A primeira é o Savarino voltando ao time titular do Botafogo. Primeiro, que o Cris Ramos não vai poder nem ser relacionado, porque ele entrou no protocolo de substituição por concussão, então ele tem que ficar 5 dias fora, e o jogo já é agora sábado, então ele sequer será relacionado para essa partida. É uma perda que tem o time do Botafogo. O Savarino vai voltar a ser o titular da equipe, sempre tem também a opção do Corrêa, mas o Savarino entrou bem contra o Vasco, tem que ser o titular, né, cara? Eu acho que o Botafogo tem um dos grandes meios do futebol brasileiro, e por mais que muitas vezes não viva o seu melhor momento, o Savarino tem muita qualidade técnica. Na meia esquerda é Montoro ou Matheus Martins, mas eu acredito na manutenção do Montoro como titular. Agora, pelo lado direito, se fosse o técnico David Ancelotti, iria com o Jefinho. O Jefinho é muito mais jogador do que o Arthur na questão de drible, na questão técnica, mas ele confia muito no futebol do Arthur. Então pode ser que ele mantenha ainda o Arthur como titular, mas o Jefinho já está lhe pedindo passagem. O que me estranhou é o Jefinho não ter entrado contra o Vasco. Será que sentiu alguma coisa novamente? Qual é a explicação para você ter um jogador do talento do Jefinho, que jogou bem contra o Juventude, que depois não entra em um jogo decisivo, que você precisava de um jogador mais habilidoso para prender bola na frente, quem sabe fazer alguma coisa? Ele preferiu colocar 3 volantes no time, recuar um pouquinho mais o time e segurar o resultado. Pode ter sido somente uma opção técnica também do técnico David Ancelotti, uma opção tática, e só ele que vai saber. Mas o Jefinho tá pedindo passagem nessa meia direita do Botafogo. E o centroavante com certeza será o Arthur Cabral, já que até mesmo o próprio Cris Ramos não vai poder ser relacionado para esse jogo. E o Arthur Cabral marca seus gols, cara, é importante, tem sua importância. É óbvio que quando você pega para comparar Igor Jesus com Arthur Cabral,
tem uma diferença de nível. Mas o Arthur Cabral não é esse bagre que às vezes as pessoas falam. É um bom jogador, eu gosto do futebol do Arthur Cabral. Jogo difícil, complicado, diante do Bragantino. O Bragantino que vem de uma vitória contra o Fluminense, depois de 8 derrotas seguidas. O Bragantino ganha o Fluminense e vai tentar um resultado no Newton Santos contra o Botafogo. O Botafogo já venceu o Bragantino no Newton Santos nessa temporada, mas foi pela Copa do Brasil, um jogo por 2-0, que até o Botafogo poderia ter feito mais do que 2-0. Mas cada jogo é um jogo, cada jogo é uma nova história. Com certeza o técnico do Bragantino, Fernando Seabra, estudou o que fez de errado naquele jogo para tentar consertar para essa partida. Então é por isso mesmo que o Botafogo tem que entrar mais ligado ainda para esse jogo. O Bragantino vai querer, quem sabe, algum revide, porque o Bragantino tá levando a pior pro Botafogo já faz algum tempo. Então o Botafogo tem que entrar atento para conseguir os 3 pontos que vão ser importantes para a confiança do time. Agora, se o Botafogo não consegue um resultado positivo diante do Bragantino jogando no Newton Santos, com certeza o torcedor vai pegar muito no pé do técnico David Ancelotti. Então ele precisa dessa vitória até para trazer um pouco mais de tranquilidade para ele. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu publicar aqui. Vai ter pós-jogo amanhã e meu palpite para essa partida é um 2-0 Botafogo de novo em cima do Bragantino. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!